Novos tempos, novos sentidos. Olá, começa agora o programa Novos Tempos, Novos Sentidos, um espaço para discussão e debates sobre o Congresso Mundial de Universidades Católicas que acontece no campus Coração Eucarístico da PUC Minas, de 18 a 21 de julho. O evento vai reunir estudantes, professores e funcionários de universidades católicas de vários países do mundo, de todos os continentes. Os preparativos e a expectativa para esse evento marcante são grandes na universidade. Para falar sobre o CEMUC, está com a gente no estúdio da PUC TV o professor Carlos Frederico Barbosa de Souza, coordenador executivo do Congresso. Professor, é uma satisfação ter o senhor com a gente aqui no estúdio da PUC TV. Igualmente. Professor, explica para a gente o que significa, o que é o CEMUC? Bem, a CEMUC é uma sigla que quer dizer Congresso Mundial de Universidades Católicas e que retrata a nossa intenção, que é fazer um congresso e que reúne universidades católicas do mundo inteiro. E não só as universidades católicas, né, mas também estudantes e professores de outras universidades não católicas, mas que também queiram estar presentes, e também pessoas de pastorais universitárias que estão atuando em N universidades. Então, na verdade, é uma tentativa de um grande encontro de pessoas envolvidas com o meio universitário, sobretudo católico, para discutir as suas questões e, sobretudo, a função da Universidade Católica no mundo de hoje. Professor, esse congresso já foi realizado em outros lugares, outros continentes, né? Por que a realização desse congresso aqui na PUC Minas agora, em Belo Horizonte? Uma primeira versão, a gente não está trabalhando com essa ideia de versão de congressos, né? Mas uma primeira idealização desse modelo de congresso aconteceu em Ávila durante a pré-jornada anterior à Jornada Mundial da Juventude de Madrid. Diante dessa iniciativa de Ávila e havendo essa Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, a PUC Minas, através do seu reitor Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, propôs que na semana antecedente à Jornada Mundial do Rio, houvesse também uma reunião de universidades católicas do mundo. E aí ofereceu à PUC Minas, né, nós levamos o nome à Ávila, eu, o professor Paulo Roberto, o professor Camilo, o William, um estudante da universidade, o padre Áureo, que é vigário episcopal da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós todos fomos com uma comissão, uma delegação da PUC Minas, e levamos essa proposta em Ávila. Ela foi aceita e muito bem acolhida, e a partir daí nós começamos a trabalhar para fazer esse congresso sair do sonho e entrar na realidade. Agora esse congresso se realiza aqui na PUC Minas de 18 a 21 de julho, né? Isso. Como é que está a mobilização dentro da universidade para a realização desse evento e quem que está envolvido? A mobilização está muito grande, né? O congresso está muito próximo, pouco tempo para a sua realização. Então, e é um congresso complexo na sua organização, porque ele envolve um público muito grande, na faixa de 2.000 pessoas, com muita diversidade, né? Já há inscrições de quase 30 países e muitos estados brasileiros presentes, então é um público muito diverso e dar conta de toda essa realidade, essa complexidade exige muito trabalho. Então, nós temos uma comissão organizadora, né, que destrinchando um pouquinho seus elementos, nós caminhamos aí para quase 200 pessoas envolvidas, na sua grande maioria são da Universidade da PUC Minas, embora existam nessa comissão também pessoas da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, da ANEC, que é a Associação Nacional de Educação Católica, da própria FIUC, que é a Federação Internacional de Universidades Católicas, do Governo do Estado de Minas, da Prefeitura. Então, assim, é uma comissão muito grande, mas na sua maioria envolve pessoas da universidade, aqui da PUC Minas, justamente porque o trabalho está sendo realizado aqui. Então, e estamos assim, a todo vapor, porque o trabalho é muito e muito satisfatório também, mas já caminhando para a finalização das coisas para o dia do evento. Agora, professor, por que reunir universidades católicas e quantas devem estar envolvidas nessas discussões que vão acontecer? Olha, o objetivo de reunir é porque nós entendemos que há uma identidade comum entre elas. São muitas no mundo, chegando quase a 1.800. E se há uma identidade,
é bom que a gente se reúna. No mundo globalizado, as pessoas sentam, né, de vários lugares do mundo para conversar sobre assuntos em comum, e nós também entendemos que temos assuntos em comum para serem discutidos. Qual que é o nosso papel nessa realidade contemporânea, quais são os desafios que nós enfrentamos, quais são as dificuldades que nós enfrentamos, como é que é a questão da gestão, da internacionalização, como é que é a educação que a gente desenvolve, qual que é a participação dos nossos estudantes na nossa vida acadêmica, né, a formação dos nossos professores. Então, assim, existe uma série de questões que dizem respeito a todas essas universidades e tentando, dentro de uma identidade comum, que é a educação católica. Então, é importante que nós nos reunamos e juntemos as nossas forças para crescermos, melhorarmos a qualidade do nosso trabalho oferecido às pessoas que nos procuram. Professor, o tema do SEMUC é o Novos Tempos, Novos Sentidos, que é o próprio título do nosso programa, né, o nome do nosso programa. Para se chegar a esse tema, Novos Tempos, Novos Sentidos, houve uma pré-discussão, porque o senhor falou em globalização, né? As universidades estão envolvidas aí nessa discussão do que vai acontecer, Novos Tempos, Novos Sentidos, estiveram envolvidas? Sim, na verdade, quer dizer, para se chegar a esse nome foi dentro da comissão organizadora. Como na comissão organizadora nós temos representações de várias entidades, vários grupos e também muitas pessoas que já participaram de vários congressos, e estão envolvidos em níveis de discussão mais amplos que a própria universidade, na comissão nós passamos por um processo inicial, foi no início, né, quando começamos a preparar o congresso, qual que vai ser o tema, o que nós queremos trabalhar, o que nós queremos, qual que é a identidade do nosso congresso. E após algumas discussões nós chegamos à conclusão, olha, a questão que acho que seria mais premente nós discutirmos é que o mundo está passando por uma série de transformações, isso dá impacto na vida das pessoas, nos seus sentidos para viverem as suas vidas, para organizarem seus trabalhos, e nós queremos discutir justamente isso. Que tempos novos são esses, que sentidos novos são esses, e qual que é a nossa proposta enquanto Universidade Católica de trabalhar nesses novos tempos e nesses novos sentidos. Mesmo porque Novos Tempos, Novos Sentidos envolve, como o senhor falou, globalização. No mundo globalizado envolve todo mundo, né? Todo mundo e uma série de temas, né? Agora, professor, já que estamos falando de novos tempos, novos sentidos, existem dentro desse tema Novos Tempos, Novos Sentidos, alguns eixos temáticos, né? São 4 que serão discutidos. Eu vou citar aqui e vou pedir para o senhor comentar, pontuar cada um deles. O primeiro é fé e crise de sentido. O segundo é espiritualidade e comunicação. O terceiro, família, amizade, afetividade e sexualidade. E o último é universidade, cultura, de paz e o protagonismo juvenil. Comenta, professor, pontualmente cada um deles, por favor. Sim, porque o tema Novos Tempos, Novos Sentidos, ele é muito amplo. Então, o que nós fizemos? Nós ancoramos esse tema amplo em 4 grandes eixos que darão sustentação e, de alguma maneira, organizarão as discussões durante o SEMUC. O fé e crise de sentido, né, no catolicismo, a pedido do Papa Emérito Bento XVI, está no ano da fé, então, né, nada mais oportuno que discutir a fé e uma fé diante de uma realidade em que há muita crise de sentido em termos globais, né? Não só em termos do Brasil, né? Então, tentar articular isso, né? A fé diante dessa realidade de crise de sentido, o que a fé propõe, como é que isso impacta na fé. A mesma coisa quando a gente entra em espiritualidade e comunicação, né? Nós queremos pensar tanto a espiritualidade como comunicação, como espaços de construção do humano, de favorecimento desse humano surgir, e vamos pensar justamente também que esse mundo da comunicação, do mundo virtual, digital, das redes sociais, isso traz impacto sobre a fé, sobre a espiritualidade, mas ao mesmo tempo queremos pensar uma comunicação que seja a ponte para a construção de uma sociedade mais democrática, mais solidária, mais participativa, daí a função também social da comunicação. A terceira temática envolve a questão da família, afetividade, sexualidade, amizade. No fundo, nós estaremos discutindo a questão do amor, né? Uma palavra meio gasta nesses novos tempos e novos sentidos, mas que nós acreditamos ser importante voltar a trazê-la à tona. E a gente está querendo propor essa temática do amor dentro de uma concepção que a gente está chamando de amor integral, quer dizer, um amor que afete, que haja participação de todas as dimensões do ser humano.
né, da sua corporalidade, sexualidade, mas dos seus afetos, do seu psiquismo, na vida social, na relação com a razão, dentro do ambiente acadêmico, no ambiente da igreja, no ambiente familiar e daí por diante. E por fim, o último tema tem a ver com o papel que as universidades católicas desenvolvem, são chamadas a desenvolver no que diz respeito ao protagonismo juvenil, tanto para atuarem na vida da sociedade quanto na vida da igreja. E que esse protagonismo seja sinal ou sirva ou esteja aí para construir uma cultura de paz. Professor, diante aí desses 4 eixos temáticos, a gente vê que a universidade e a própria igreja estão antenados aí para o que está acontecendo no mundo. Sim, e eu acho que nem poderia ser diferente, né? A universidade trabalha com educação, não tem como trabalhar a educação fora do mundo. E mesmo a igreja, né? Se a gente pensar do ponto de vista teológico, Jesus é a encarnação, quer dizer, Jesus se entende como a autocomunicação profunda, e gratuita e plena de Deus que entra na história humana. A igreja também não pode estar longe e fora dessa história humana, ela está em diálogo e a universidade também é um dos seus instrumentos, um dos seus caminhos de estar em diálogo com a sociedade, com as suas questões, seus problemas e também suas alegrias, claro. Para a gente encerrar, professor, nosso tempo está terminando, as inscrições ainda estão abertas, as pessoas podem fazer um contato, quem estiver interessado em participar, o que elas devem fazer? As inscrições estarão abertas até quando as vagas não estiverem preenchidas, são 2.000 vagas, se as vagas não estiverem preenchidas até 30 de junho se encerra, né? Acreditamos que até lá as vagas estarão preenchidas. Para fazer a inscrição é procurar o nosso site www.semuc.pucminas.br e lá tem toda a orientação, o local de fazer a inscrição, é só dar um clique e preenchendo, a inscrição estará automaticamente feita. Ok, professor, obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa, pelo nosso primeiro programa, né? Eu que agradeço. Ok, obrigado. O programa de hoje termina aqui. Mais informações, como o professor disse, podem ser encontradas no site semuc.pucminas.br. Até a semana que vem. Tchau.